Em 2011, um grupo de pesquisadores fez uma pesquisa da seguinte maneira. Eles selecionaram um grupo de graduandos e eles botaram eles para ouvir duas músicas. Ou a música When I'm 64 dos Beatles, ou a música Kalimba, que é uma musiquinha eletrônica que vem junto com o Windows. E o objetivo dessa pesquisa era identificar se ouvir uma música ou outra te deixava mais novo. Então a pessoa ela ouvia a música e depois ela respondia a data de nascimento dela. Esses pesquisadores eles identificaram que de fato ouvir o When I'm 64 te deixava significativamente mais novo do que as pessoas que ouviam Kalimba. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, eu vou ler exatamente o que eles botaram no artigo que eu estou usando como base. Na pesquisa, eles disseram o seguinte: nós pedimos para que 20 graduandos da Universidade da Pensilvânia ouvissem ou o When I'm 64 dos Beatles ou Kalimba. Então, em uma tarefa ostensivamente não relacionada, eles indicaram sua data de nascimento e a idade do pai. Nós usamos a idade do pai para controlar a variação de idade base entre os participantes. O Mancova revelou o efeito predito. De acordo com a data de nascimento, as pessoas eram quase 1 ano e meio mais novos depois de ouvir o When I'm 64, uma idade média ajustada de 20,1 anos, do que ao ouvir Kalimba, tinha uma idade ajustada de 21,5 anos, com um valor de P de 0,40. Então, se a gente olhar só para esse valor de significância, a gente poderia concluir que, de fato, quando a pessoa ouve a música dos Beatles, ela é mais nova do que a pessoa que ouve Kalimba. Só que é óbvio que isso é uma falácia, é óbvio que isso não acontece dessa maneira. Para a gente entender exatamente o que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse valor de significância. O valor do P é uma medida estatística que serve para a gente identificar o quão absurdo é a gente encontrar um resultado ao invés de outro. Isso é um tipo de argumento que na lógica a galera chama de argumento reductio ad absurdum. Ou seja, se for muito improvável encontrar aquele resultado, a gente aceita ele como verdadeiro. Mas formalmente a ideia é a seguinte: o valor do P é a probabilidade de se achar um resultado igual ou mais extremo do que aquele que foi observado. É comum a gente encontrar na literatura que você aceita esse resultado quando ele for menor do que 0,05, ou às vezes menor do que 0,01 ou menor do que 0,001. Esse valor absoluto de 0,05 foi proposto por um carinha chamado Fisher, e ele não tem uma razão muito especial de ser. O Fisher decidiu que o valor ia ser 0,05 e é isso aí. Para a gente entender melhor qual é a implicância desse valor de P, o que ele significa, eu vou para um exemplo prático. Imagina que a gente fez uma pesquisa onde a gente queria entender se homens ou mulheres ouvem mais molejão. Então a gente identificou na nossa pesquisa que homens ouviram uma média de 216 minutos de molejão e as mulheres ouviram 197 minutos. Então a gente vai testar se essa média ela é um valor que foi encontrado aleatoriamente ou se ele é um valor que tem alguma base na realidade. Ou seja, se esses dois grupos, homens e mulheres, são estatisticamente diferentes entre si. Por isso lá o argumento reductio ad absurdum. Se essa diferença de média for alta o suficiente, a gente pode aceitar que existe essa diferença de fato e que homens ouvem mais molejão do que mulheres. Para isso tem uma série de testes que a gente pode usar, um dos mais comuns é o teste T. Então vamos supor que eu apliquei um teste T e eu tentei identificar a diferença entre os grupos. E aí eu encontrei que, de fato, eu tenho um valor de P de 0,03. Então quando eu apliquei esse teste T, eu estou, na verdade, tentando testar duas hipóteses. A minha hipótese nula, que é o que de fato a estatística vai testar, é que não existe diferença de média entre homens e mulheres ao ouvir molejo. E a minha hipótese alternativa é de que há essa diferença. Se o valor for maior do que 0,05, eu aceito a minha hipótese de nula de que não tem diferença, porque esse resultado não é absurdo o suficiente. E se esse valor for menor do que 0,05, tem uma chance muito baixa de que esse resultado tenha sido aleatório. Então eu aceito a minha hipótese alternativa de que tem uma diferença de média. Ou seja, a probabilidade de eu achar esse resultado ela é muito baixa, então eu vou aceitar
que esse é o resultado mais fidedigno que eu tenho acerca da realidade. O problema vem que esse valor de P ele muitas vezes é aceito como uma medida absoluta, o que não é verdade. Pior ainda, ele é aceito como a única medida suficiente para poder testar aquilo que eu estou dizendo. Só que tem diversos fatores que muitas vezes são externos à pesquisa que influenciam o valor do P. Por exemplo, pode ser que eu tenha coletado 20 casos de homens e mulheres e tenha feito análise estatística e não tenha encontrado diferença. Então eu vou coletar mais 20 e vou testar de novo. Uma hora eu vou encontrar diferença. Isso é um problemaço. Principalmente porque normalmente os pesquisadores eles estão interessados em achar resultados significativos. Os editores das revistas eles estão interessados em publicar resultados que são significativos. Então a gente acaba não publicando nenhum dado que não seja significativo. Quando os autores fazem essa prática de coletar os dados e depois de analisar os resultados, você está de fato hackeando o valor do P. Ele já não tem mais um valor real. Você só está buscando aquele valor menor do que 0,05 porque você quer publicar aquele resultado da pesquisa, mas aquele resultado já não de fato necessariamente significa que aquele valor que você encontrou é um valor absurdo ou não. Só significa que você foi testando várias vezes a mesma coisa até encontrar um resultado significativo, o que aconteceria de qualquer maneira. E pior do que isso, segundo esse artigo que eu estou usando como base, 70% dos pesquisadores admitem já ter feito uma prática nesse sentido. E a maioria deles ainda acredita que isso não impacta o valor do P, mas é óbvio que impacta. E além dessa coisa de você ficar coletando seus dados de novo, tem vários outros fatores que impactam no valor do P. Por exemplo, a escolha das suas variáveis dependentes, se você não disser quais são no artigo, a escolha do tamanho da amostra, que tem a ver com isso que eu já falei, o uso de covariáveis, ou seja, outras variáveis que você usa para controlar aqueles resultados, e reportar um subconjunto das condições experimentais que você fez. Então, quando você pensou a pesquisa, você fez o seu delineamento de uma determinada maneira. Mas como você não encontrou um resultado significativo naquilo que você queria, você fez um subconjunto daquilo que você criou até encontrar um valor significativo. Com isso, você está desqualificando completamente a pesquisa. Agora vamos para um pouco de solução desses problemas. Esses autores eles apontam uma série de regrinhas, eu vou enumerar elas aqui. Primeiro, autores devem determinar uma regra clara para quando parar a coleta de dados e devem dizer isso em seus artigos. Ou seja, você não pode simplesmente coletar o que você quiser e depois aumentar a sua análise só porque não deu um resultado significativo. Você tem que ter uma regra explícita de quando parar a coleta de dados. Autores devem coletar ao menos 20 observações por variáveis. Isso também já ajuda a você ter um resultado melhor. Autores devem listar todas as variáveis coletadas no estudo. Então, quando você for publicar, não só dizer aquilo que você encontrou de significativo ou aquilo que é o objeto de estudo daquele artigo em si, mas você dizer todas as variáveis que foram coletadas para poder realizar aquele estudo que deu naquele artigo. Autores devem reportar todas as condições dos experimentos, incluindo manipulações que falharam. Então, se você tentou alguma coisa e esse resultado não deu aquilo que você gostaria, você também deve reportar isso. Se casos forem excluídos das análises, os autores devem dizer também o valor dos resultados com esses casos incluídos. Se você excluir casos da sua análise, você também tem que reportar os resultados com os casos inclusos. Então você vai ter que reportar 2 vezes. Se o estudo incluir uma covariável, autores devem dizer o resultado dos experimentos sem as covariáveis. Se você controlou por alguma condição, você deve também dizer o resultado sem aquele controle. E agora umas sugestões para revisores e editores. Os revisores eles devem assegurar que os autores sigam esses requerimentos, obviamente. Revisores devem ser mais tolerantes a resultados imperfeitos, porque também não adianta se os revisores continuarem só aceitando artigos onde os resultados são significativos e as condições foram impecáveis. Terceiro, revisores devem requerer que os autores demonstrem que seus resultados não provêm de decisões arbitrárias de análise. Então as decisões elas têm que ser certinhas e descritas no teu artigo. E quarto, se a justificativa para a coleta de dados ou análise não forem o suficiente, os revisores devem pedir que os autores façam uma replicação exata da pesquisa. Então, se as justificativas do porquê que os dados foram analisados ou coletados de determinada maneira não foram suficientes,
os autores eles devem repetir a pesquisa de novo para poder ver se eles encontram esses resultados. E essas são algumas sugestões que os autores eles fizeram naquele exemplo que eu dei lá no comecinho. Agora eu vou falar de novo os resultados da pesquisa, só que com as correções. Nós pedimos para que 34 graduandos da Universidade da Pensilvânia ouvissem somente o NM64 dos Beatles, ou Kalimba, ou Hot Potato dos Eagles. Nós conduzimos nossa análise após cada sessão de aproximadamente 10 participantes. Nós não decidimos previamente quando terminar a coleta de dados. Então, em uma tarefa ostensivamente não relacionada, eles indicaram a sua data de nascimento, o quão velho eles se sentiam, quanto que eles gostavam de comer no jantar, a raiz quadrada de 100, sua opinião sobre as vantagens do especial de pré-venda, sua orientação política, qual dos 4 quarterbacks canadenses eles acreditavam que ganhou um prêmio, quão frequentemente eles se referem ao passado como os bons velhos tempos e o seu gênio. Nós usamos a idade do pai para controlar a variação de idade base entre os participantes. O Mancova revelou o efeito predito. De acordo com a data de nascimento, as pessoas eram quase 1 ano e meio mais novos depois de ouvir o NM64, uma idade média ajustada de 20,1 anos do que ao ouvir Kalimba, com uma idade média de 21,5 anos, com um valor de significância de 0,40. Sem controlar pela idade do pai, a diferença de idade foi menor e não encontrou significância. Uma média de 20,3 e 21,2 respectivamente, com valor de significância de 0,33. Então quando a gente faz todos esses ajustes, a gente percebe que a pesquisa ela não é mais tão impecável quanto ela no começo e que provavelmente ouvir Beatles não te deixa mais novo. Essas são algumas sugestões de como lidar com esse problema do p-hacking. Mas eu acredito que tem algumas outras sugestões adicionais que vão ser interessantes e que eu vou falar no próximo vídeo. A treta da previsão. Esse vídeo foi um oferecimento de Humanidados, soluções em análise de dados para ciências humanas e sociais. Nos sigam nas redes sociais, nós somos @Humanidades no Instagram e Humanidades no Facebook. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, pode falar com a gente em qualquer uma das redes, através do e-mail contato@humanidades.com.br ou diretamente comigo no meu Twitter @Vini_Lemos.